Um ritual romano no Vaticano. Será que esse material aqui vale a pena o seu investimento? Fala pessoal do Profusão, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Léo e a gente tá aqui em mais um vídeo de reviews e análises de livros HQs. E no vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre uma publicação da editora Darkside. A gente tá falando aí de ritual romano exorcismo. E eu já vou parar aqui de enrolação e bora pro vídeo! Então pessoal, a gente está aqui com o Ritual Romano Exorcismo, esse material que está com acabamento editorial muito bacana, em capa dura e miolo em papel offset. Ele foi publicado pela Darkside dentro daquele selo deles de HQs, que é a Darkside Graphic Novels. Lembrando também que ele é inédito aqui no Brasil e quem trouxe ele para cá realmente foi a Darkside, ele não tinha sido publicado antes. Lá fora, ele foi lançado em 4 volumes. Essa HQ, ela fez muito, mas muito sucesso lá nos Estados Unidos e na Europa. Muita gente leu e teve um feedback super positivo. Sobre o roteirista, ele é o El Torres. Ele é um quadrinista aí muito famosão da Espanha, talvez um dos mais famosos aí dos últimos anos, e seus trabalhos já foram publicados em diversos países, como França, Alemanha, Japão, Estados Unidos. Ele tem realizado aí também várias publicações no seu próprio selo, num selo independente, que é a Amigo Comics. O El Torres também recebeu o prêmio de melhor obra na Barcelona International Comic Fair em 2016. Então a gente sabe que é um cara que tem aí já um passado aí de muito sucesso. E o desenho é por conta do Jaime Martinez, que trabalha como cartunista para várias editoras independentes norte-americanas e que também já manja muito do que está fazendo. Na história, aí a gente vai ter como personagem principal o padre John Brennan, que ele é chamado para ir até o Vaticano após um bispo ter morrido de uma maneira muito cruel. E, enfim, basicamente todas as esperanças que a gente tem estão na mão desse cara. Ele que era considerado durante muito tempo pela igreja como um exorcista renegado pela alta cúpula e que também, para alguns, era até mesmo considerado como um traidor. Bom, como a gente já falou, ele tem que fazer essa viagem lá até o Vaticano, onde ele vai ter que resolver o maior caso, né, de exorcismo da história, ou talvez aí do século. O que eu achei muito legal é que a gente não tem ideia de quem vai ser essa pessoa que vai ser exorcizada. É muito interessante quando chega esse momento, dá um plot twist na história e que eu achei muito bacana. Eu não posso falar muito sobre isso pra vocês, afinal, senão eu ia perder aí grande parte da magia dessa HQ, mas ó, fique esperto que é, show de bola. Uma outra coisa que eu também achei muito bacana é que a história se começa, pelo menos as primeiras páginas se passa aqui no Brasil. Tá certo que é aquela pegada de estrangeiro ver no Brasil, que começa na Floresta Amazônica, que é onde o John, ele tá ali trabalhando, então é muito legal a gente ver isso daí, ele sendo chamado e ele estando aqui na Floresta Amazônica. Apesar de ser uma obra de ficção, essa HQ, o Ritual Romano, apresenta uma versão do que poderia ter motivado a renúncia do Papa Bento XVI, que foi aquele Papa alemão que ficou muito famosão, afinal ele foi aí um dos primeiros a abdicar do seu mandato como Papa desde 1415, que não acontecia algo similar, e ele foi e fez isso e que acabou gerando muita repercussão no mundo todo. E aqui eles dão uma versão, claro que um pouco mais fantasiosa do que poderia ter gerado ele ter feito isso, né? Essa abdicação aí. Bom, com a história completa e alguns bônus, como os estudos de ilustração que rolam no final, também tem um prefácio assinado pelo Paco Plaza, que é muito legal, e que ele é o diretor e roteirista do filme Hack. Isso mesmo, quem não conhece o Hack, coloca aí na sua lista de filminhos de terror para você assistir, é um filme excelente em espanhol, ele fez aí esse prefácio muito interessante. A arte é linda demais e é super arrepiante. O Jaime aí, ele manja fazer esses desenhos de uma maneira espetacular. Quem faz aí as cores, que também ficam muito lindas, é a Sandra Molina. Uma coisa aí que eu achei também excepcional são as cores. Apesar de ser papel offset, eu acho que esse material poderia ter sido em papel couché, teria ficado melhor, mas eu acho que talvez ficaria um material muito fino e talvez não compensaria colocar em capa dura. Mas bom, esse acabamento eu gostei bastante. É uma HQ que eu considero, sim, como um fã de terror assíduo, uma HQ obrigatória para quem curte terrorzão, é um material que foi muito reverenciado lá fora e que aqui no Brasil a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção. Tudo funciona bem nessa história, desde a arte, o roteiro, as reviravoltas, que são várias, apesar dele ser um pouquinho curto, na minha opinião, mas ele é um curto na medida certa. Depois de terminar ele, eu senti que realmente, se tivesse mais, talvez se o roteirista não soubesse o que tá fazendo, poderia aí descambar com a história. Então ficou tudo certinho, ficou tudo redondinho e funcionou, por mais que essa historinha seja curta.
ela tem 128 páginas por um valor que pode variar aí de 38 até 59 reais. Então fique esperto, é um material que está sempre em promoção na Amazon. Também tem lá no site da editora, então é bem bacana, a gente super recomenda. Então pessoal, essa foi a nossa análise de Ritual Romano. E se você curtiu, já deixa aquele like, não esquece de compartilhar aí com todos os seus amigos e familiares e também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. E se vocês também não sabem do trabalho muito bacana que a gente está fazendo lá no Instagram, já começa a seguir a gente lá, porque todos os dias tem muitas curiosidades e todas as terças-feiras a gente tem uma super live. No mais é isso, pessoal, e tchau, tchau!